pessoal, hoje a gente vai fazer a torre de líquidos e eu vou falar os ingredientes que a gente vai usar. A gente vai usar uma garrafa de vidro, o mel, água com colorante, óleo de soja, álcool com colorante e querosene. E o experimento é importante para a gente aprender os tópicos da química. Vou começar a fazer a torre de líquidos. Primeiro eu vou colocar o mel. Agora eu vou colocar água com corante. Agora eu vou colocar o óleo. Agora eu vou colocar o álcool com corante. E agora eu vou colocar a querosene. E no próximo slide nós vamos aprender o que está acontecendo com cada um desses líquidos para eles não se misturarem. Tente responder antes de passar para o próximo slide. Bem, pessoal, após a execução do experimento, podem surgir algumas dúvidas, como por exemplo, você já se perguntou por que algumas substâncias se misturam e outras não? Bom, na verdade, todas as substâncias elas vão se misturar, porém, algumas formam uma mistura heterogênea e outras vão formar uma mistura homogênea. Para ilustrar isso, como mistura homogênea, nós trouxemos a água e o açúcar. O açúcar, a sacarose, possui em sua molécula vários grupos OH que vão interagir com a molécula de água e essa interação intermolecular vai possibilitar a dissolução do açúcar na água, o que não acontece com a água e o óleo, porque o óleo é uma mistura apolar e a água é uma mistura polar, além de possuírem aí densidades diferentes e outros aspectos que nós vamos ver mais para frente. Então, a água e o óleo, por não dissolverem, pois semelhante vai dissolver semelhante, eles formam uma mistura heterogênea que a gente pode observar mais de uma fase. Bem, para ilustrar, nós trouxemos aí a nossa torre de líquidos, que de cima para baixo nós temos o querosene, o álcool, o óleo, a água e o mel. Ah, mas os líquidos têm que ser dispostos nessa ordem? Sim, e a gente vai entender por que um pouquinho mais para frente. Bom, para entender tudo, por que os líquidos não vão se misturar, nós precisamos ter em mente o conceito de densidade. A densidade ela é a relação existente entre a massa e o volume de um material a uma dada pressão e temperatura. E vai ser a partir dela que cada líquido da torre vai ser determinado a ordem que aparece na experiência. Então, assim, os líquidos menos densos vão ficando acima dos líquidos mais densos. Como a gente pode ver, o querosene é o menos denso e o mel é o mais denso. Então, o querosene fica no topo e o mel vai ser o nosso primeiro líquido, né? Vai ficar por baixo. Bom, para isso também a gente tem que entender as forças intermoleculares e para compreender as forças intermoleculares, nós temos que ter os conceitos de polaridade que está ligada à diferença de eletronegatividade, à geometria molecular e o vetor momento dipolar. A polaridade ela vai ser uma questão bem importante, porque ela vai nos ajudar a entender como as substâncias interagem e pode determinar, por exemplo, as substâncias solúveis em outras substâncias. Como eu disse anteriormente, que semelhante vai dissolver semelhante, nós vamos entender isso agora. Bom, primeiramente, nós temos aí a eletronegatividade entre os átomos. A eletronegatividade é uma propriedade que mede a tendência que um átomo possui de atrair os elétrons para perto de si, enquanto este se encontra ligado a outro elemento. Em uma mesma família, a eletronegatividade ela aumenta de baixo para cima e em um mesmo período da esquerda para a direita, ou seja, se a gente pegar aqui uma mesma família 1A, a eletronegatividade ela vai ser do frâncio até o hidrogênio, então, na verdade, o lítio aqui, né?
ela vai aumentar de baixo para cima. Então, o lítio ele é mais eletronegativo, perdão, do que o frâncio. E em um mesmo período, vamos pegar aqui o período 2, segundo período, ele vai aumentar da esquerda para a direita, ou seja, o flúor ele é mais eletronegativo que o lítio. Então, pensando nisso, se a gente for nesse sentido da tabela, o flúor ele vai ser o átomo mais eletronegativo. Bom, outra questão é a geometria molecular, porque ela vai ser importante para nós, porque a geometria indica o posicionamento dos átomos na molécula. Então, conforme esses átomos vão estar posicionados, vai contribuir com a definição da polaridade dessa molécula. E como exemplo aí a gente tem a geometria linear, a geometria trigonal plana, tetraédrica, bipiramidal, octaédrica, entre outras geometrias que a gente pode ter. Aí essas são as mais comuns. Bom, nós também temos, para definir a polaridade, o vetor momento dipolar. Nas figuras que a gente trouxe, o vetor momento dipolar, ele vai ser essa setinha, né? Porque ele indica o sentido da atração dos elétrons na ligação. Então, o que que acontece? Nessa primeira molécula, os elétrons estão sendo atraídos do átomo de fósforo para o átomo de cloro, que é mais eletronegativo. No segundo exemplo, os elétrons do átomo central estão sendo atraídos para o flúor. E vale ressaltar que quando o vetor tem a resultante diferente de zero, a molécula é polar. Caso contrário, ela vai ser apolar. Bom, agora entendendo as forças intermoleculares, após a gente ter entendido aí a polaridade das moléculas, né? Existem 3 tipos de forças moleculares que nós vamos que serão tratadas aqui na nossa apresentação. A primeira delas é a força do tipo dipolo permanente. Ela ocorre em somente moléculas polares em que os elétrons estão distribuídos de forma assimétrica, ou seja, uma parte da molécula possui maior densidade eletrônica. Como pode ser observado, ó, um átomo ele vai ter maior densidade eletrônica do que o outro, formando um polo mais eletronegativo, que é o que acontece, por exemplo, com a molécula de mel, que é uma molécula polar. O segundo tipo vai ser as forças do tipo de polo induzido, que ocorrem em moléculas polares e apolares, que são aquelas em que os elétrons estão distribuídos uniformemente, não havendo um dipolo elétrico na molécula. É a interação mais fraca entre as forças intermoleculares, como, por exemplo, a gente pode observar no querosene. O terceiro tipo de força intermolecular são as ligações de hidrogênio. Essa é a força intermolecular mais intensa e é uma atração que ocorre entre o hidrogênio e os átomos de flúor, oxigênio e nitrogênio. Como, por exemplo, no álcool e na água. A gente pode observar esse tipo de interação intermolecular. Bom, voltando aqui, as considerações finais da nossa apresentação. O querosene, ele é um menos denso e ele vai ser apolar. A água, ela é polar, o mel polar, o álcool polar e o óleo apolar. Bom, então eu disse lá no começo que os líquidos tinham que ser dispostos em uma determinada ordem, porque se colocados em ordem diferente, poderia haver a interação intermolecular entre esses líquidos. Bom, então vamos voltar aqui para entender o porquê. Bom, aqui nós temos a nossa torre de líquidos. Por que tem que ser nessa ordem? A água e o álcool possuem interações intermoleculares bem semelhantes.
Então, a água e o álcool eles não podem ficar juntos, porque essa interação intermolecular entre eles vai favorecer que um se misture, né, seja dissolvido no outro. A mesma coisa vai acontecer com o óleo e com o querosene. E o mel, apesar de ser polar, assim como a água, ele possui a interação intermolecular dele é diferente da interação intermolecular da água. Então isso vai dificultar essa dissolução, vai dificultar o acontecimento dessa dissolução, né, do mel na água. E é por isso que os líquidos têm que ser dispostos dessa forma, de forma que os mais semelhantes não fiquem próximos um do outro, apesar da densidade deles. Então, como o álcool ele é menos denso que o óleo, ele vai ficar por cima do óleo. Se ele fosse mais denso, ele ficaria por baixo do óleo e se misturaria com a água, o que dificultaria o acontecimento desse experimento. E a mesma coisa para o querosene e para o óleo. Se o querosene fosse mais denso que o álcool, ele ficaria por baixo do álcool e se misturaria com o óleo. Bom, gostaram de aprender um pouco de química hoje com a gente? Nossa equipe. Espero que tenham gostado da nossa apresentação. Muito obrigada, até a próxima!